Nessa aula, a gente vai aprender a adicionar e excluir objetos, além de criarmos também o nosso primeiro modelinho básico ali para colocarmos em prática todos os nossos conhecimentos adquiridos nessa aula e nas aulas anteriores, tá? Então vai ser bem divertido. A versão 2.81 foi lançada, eu já atualizei e trato de todas as novidades e mudanças em um vídeo próprio que vocês podem acessar aí, se tiverem interesse, na lista de vídeos, ok? Então, confere lá que está bem legal e fala principalmente sobre as mudanças no modo de escultura, no Grease Pencil e no Outline. Voltando aqui para o nosso objetivo da nossa aula, vamos primeiro aprender a excluir objetos, né? Já que a cena padrão do Blender já nos dá 3 tipos diferentes aqui de objetos. Então, vamos aprender a excluir eles, limparmos a nossa cena e aí começarmos a adicionar novos objetos. Para excluir os objetos, primeiro precisamos selecioná-los, né, para selecionar o que a gente quer excluir, e aí sim podemos excluir. Como podemos selecionar? Recapitulando a aula anterior, a gente pode utilizar as ferramentas aqui da 3G Viewport, né? E eu posso utilizar aqui a ferramenta de seleção em formato de caixa. Então eu posso simplesmente arrastar por cima desses objetos. Posso utilizar também aqui o Outline, né, clicando e arrastando por cima dos objetos que eu quero excluir, ou posso vir aqui no menu Select e escolher a opção All, né? Ou selecionar tudo. E aí também tem um atalho que é o A. Eu posso tirar a seleção de tudo, selecionar nada, né? Com o Alt A, inverter a seleção e diversas outras opções que a gente vai ver ao decorrer do curso. Ou vocês também podem estar utilizando elas aí para ver qual a função, né? E aprender na prática, né? Então eu vou aqui selecionar, né, os objetos utilizando o atalho A. E vou pressionar a tecla Delete do teclado para excluir os objetos. E aí a gente tem um pequeno aviso aqui dizendo que 3 objetos foram excluídos. E temos agora também a nossa cena limpinha, né? Somente com a grade e as linhas de referência dos eixos e o cursor 3D. Lembrando que o cursor 3D é bem importante, né, na hora de adicionarmos objetos, já que ele serve como referência do ponto de adição, né, no ponto de criação do nosso objeto e também para referenciarmos, né, algumas transformações. Então, por exemplo, se você utilizou a ferramenta cursor e acabou movendo ele sem querer, ou até o atalho, né, que é o Shift e botão direito, vocês podem ver que o cursor muda de direção, né? Se você quiser que ele volte exatamente para o centro, né, da nossa cena, a gente pode utilizar aqui o menu View, vir aqui em alinhar a visão, né, ou Align View, e utilizar essa opção que é o Center Cursor e View All, né, ou centralizar cursor e visualizar tudo, que temos o atalho Shift C. Isso vai fazer com que o cursor volte exatamente para o centro. Outra forma é utilizando o painel lateral aqui da nossa 3G Viewport, né, de propriedades. Então eu posso clicar aqui na setinha ou utilizar o atalho N, e aí eu vou ter esse pequeno painel. Venho aqui na abinha de View e vou ter aqui as opções do cursor 3D, né? Então eu vou maximizar aqui. Temos opções aqui de localização, que seria a posição ou a rotação. E posso clicar e arrastar para alterar, né, esse valor. Só dar um clique em cima e digitar manualmente o valor. Por exemplo, eu quero zerar posição em X. Ou clicar e arrastar sobre todos os campos ali que eu quero modificar com o mesmo valor. Então, por exemplo, eu quero alterar para zerar as posições ali em Y e Z também. Então, só digito 0. Depois de ter arrastado e clico em Enter e todos os valores vão ser alterados. Mesma coisa aqui na rotação, arrasto sobre os 3 campos, digito o valor que eu quero e dou Enter. E aí vocês podem ver que o nosso cursor está exatamente ali no centro da nossa cena. Com os objetos deletados, a gente pode começar a adicionar eles agora, né? Temos 3 formas de adicionar um objeto. A gente pode utilizar aqui o menu Add, né, ou adicionar. Que o atalho, como está dizendo aí, é o Shift A, né? Então, uma das formas é clicar em cima desse botão, utilizar o atalho Shift A ou pressionar F3, que é a barrinha de pesquisa, e digitar diretamente qual o tipo de objeto que a gente quer adicionar. Por exemplo, eu digito aqui Add, que eu quero adicionar, e o nome do objeto. Por exemplo, se eu quiser adicionar uma curva, e eu escolho o tipo, ok? Ou um cubo, por exemplo, e aí só clicar na opção e o cubo vai ser criado. A forma mais simples é vindo aqui no menu ou utilizando o atalho Shift A, né, que tem esse mesmo menu, só que de forma flutuante. Quando a gente vai adicionar um objeto, a gente percebe que há vários tipos, né, antes de criarmos ele. Então, o primeiro tipo aqui é o menu de malha, né, aqui que temos disponíveis. Então, vai criar objetos do tipo malha e eles são um plano, um cubo e diversos outros aqui que você pode estar
experimentando aí para ver o que acontece. Outra opção é o menu aqui de objetos de curva, de superfície, metaballs, que é bem interessante aí, dá para vocês brincarem um pouco. De texto, o Grease Pencil, né, que a gente pode desenhar. Temos o Armature, né, que a gente pode criar os nossos esqueletos. O Let's, que serve para deformar os objetos, a gente vai ver todas essas opções mais para frente. O Empty, que serve como referência ou para criação e auxílio dos nossos rigs. O Image, né, que adiciona imagens de referência ou de plano de fundo para a gente modelar carros ou personagens com Model Sheet. A gente vai ver exatamente lá no módulo de criação de personagens. O Light, que nos possibilita aqui a criação de 4 tipos diferentes de luzes, né, de iluminação. Light Probe, que serve ali principalmente para o Eevee, as configurações ali de iluminação. Uma câmera, um speaker para adicionar sons nos nossos jogos, nas versões anteriores do Blender. Um Force Field, que cria um campo de força ali para a gente movimentar objetos ou partículas, né? E uma instância de coleção que a gente vai ver mais para frente para que serve. Vamos tentar recriar ali a nossa cena padrão do Blender. Se a gente relembrar bem, eu vou aqui no menu Mesh e vou adicionar um cubo, né? A gente tem um cubo centralizado na nossa cena padrão. Outro objeto, vocês lembram? É justamente a câmera. Então vou pressionar o Shift A, ou se você não lembrar o atalho, vem no menu aqui adicionar e vou aqui adicionar uma câmera, ok? Vocês podem ver que ela não está aparecendo, né? E é justamente porque o cursor 3D está posicionado bem no centro ainda, então a câmera foi criada basicamente aqui dentro do cubo, né? Então eu vou simplesmente clicar nesse íconezinho aqui, que é o Wireframe, a gente vai abordar ele mais para frente, a gente só vai ver as linhas de construção. E a gente pode ver que agora a gente consegue, né, ter uma noção de onde a câmera está posicionada. Tudo ok. E, por último, a gente precisa adicionar uma luz, né? Uma luz aqui do tipo Point, que é um ponto de luz. E ele também foi adicionado bem no centro. E aí eu vou começar a mover ele aqui, né? Para reposicionar mais ou menos como era. E aí vocês podem ver aqui, eu vou voltar para o segundo ícone para ver a minha visualização normal, né, que é o tipo de visualização sólida, e aí vocês podem ver que temos os 3 objetos aqui reposicionados, tá? Então, depois que um objeto é criado, eu posso aqui simplesmente selecionar ele e arrastar, né, com um atalho, que é o G de Move, ou utilizando mesmo aqui a ferramenta, certo? E as setinhas aqui de auxílio, ok? Vocês podem ver aqui que é bem legal. A gente pode adicionar outros objetos, né? Então, vamos testar aqui, por exemplo, com as Metaballs, adicionar uma bola. Eu vou adicionar outra metaball do tipo bola e aí eu vou mover elas, ó. Vocês podem ver que dá um efeito bem legal aqui, né? Parece algo líquido ou uma massinha. E eu também posso utilizar a ferramenta cursor, mover ele, adicionar outros objetos, por exemplo, aqui como o nosso mascote do Blender, né? A Suzanne, que é uma macaca aqui, a cabeça de uma macaca. E assim por diante. Então eu posso continuar adicionando objetos e movendo eles. E é dessa forma que a gente procede. Eu vou deletar tudo aqui, selecionar tudo com A e pressionar Delete, né, para excluir. Pressionar Shift C para reposicionar o nosso cursor. E vou agora adicionar mais um cubo, né? Vou aqui vir em Mesh, que é malha, e adicionar um cubo. Vocês podem ver que aqui no canto inferior esquerdo aparece meio que um menuzinho ali oculto, né? E se eu clicar nele, vocês podem ver que eu tenho diversas opções aqui de configuração desse objeto que eu acabei de criar. Outra forma de utilizar esse mesmo painel, né, ao invés de vir aqui no canto, se você não quiser maximizar ele, é justamente utilizando o atalho F9. O mesmo menu vai aparecer de forma suspensa aqui, bem abaixo do nosso cursor, né? Então eu posso configurar o tamanho aqui do nosso cubo, de que forma ele vai estar alinhada, né, ao mundo, à visualização, ao cursor 3D, né? E a posição inicial dele aí, posso pressionar F9 novamente e vou aí movendo, né? E configurando, por exemplo, a rotação e diversas outras opções, ok? Então, assim que eu adiciono o objeto, eu preciso reconfigurar essas opções, porque, por exemplo, se eu mover utilizando aqui a ferramenta, o tipo de operação aqui muda, né? Então aqui eu vou ter disponível o Move e não as opções de criação do nosso modelo. Por isso que é bem importante que quando a gente adiciona um modelo, por exemplo, um UV Sphere, eu posso utilizar aqui o nosso menu inferior ou o F9 para termos as opções aqui disponíveis e eu posso
mudar a quantidade, né, de segmentos disponíveis, quantidade de anéis, né, e modificar também a forma desse objeto. Lembrando que eu tenho que fazer isso antes de fazer qualquer outro tipo de operação nele, e aí já não tem como modificar mais essas configurações. E aí eu vou precisar, por exemplo, se eu quiser mudar o número de anéis ou divisões aqui da nossa esfera, eu vou precisar deletar ela e criar uma nova. E aí sim eu posso configurar aqui os valores, né? Para um valor, por exemplo, 12, né? Bem legal deixar os valores de anéis e segmentos iguais, né? E o raio aqui 1, que é o padrão. Então vocês podem ver que eu alterei algumas opções. Todos os outros tipos de objetos também apresentam algumas configurações parecidas. Posso mudar aqui o tipo, né, de objeto, a localização, a rotação, o raio, né? E diversas outras configurações, simplesmente logo depois de adicionar os objetos, pressionar o F9. Então você pode justamente adicionar um objeto, vocês podem adicionar outro objeto, mover eles utilizando o atalho, né, que é o G, né, para mover, o R para rotacionar e o S para escalar. E aí a gente vai adicionando objetos e agora vem o nosso primeiro desafio, né, que é a construção de um modelo 3D, ok? Simplesmente aí adicionando objetos, reposicionando e manipulando ali as três transformações básicas, né, que são a posição, a rotação e a escala. Eu quero que vocês criem um objeto, né, objetos que formem exatamente esse tipo de modelo aí que vocês estão vendo agora na tela, tá? Então o desafio aí é justamente tentar criar objetos, reposicioná-los, escalá-los e rotacioná-los para possibilitar a criação de um modelinho como esse. Então vocês já vão ter uma visão geral de como é adicionar, excluir e reposicionar os objetos para conseguir construir algo visual. A gente se vê na próxima aula, onde a gente vai aprender um pouquinho mais, né, sobre os modos de interação com esses objetos. Vocês podem ver que a gente já sabe transformar eles de forma bem básica, mas a gente vai aprender a manipular de fato a malha dele, né, para dar outras formas e conseguir construir objetos mais complexos. Espero que tenham gostado dessa aula. A gente se vê na próxima, beleza? Valeu e até mais.